ter acesso aos nossos vídeos, onde compartilhamos o estudo e a interpretação do livro Um Curso em Milagres, inscreva-se em nosso canal YouTube. Nosso canal é Um Curso em Milagres, Jorge Luiz Brandt. Esperamos por você. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida que eu permitir que Ele me ensine a curar. Por integridade, 6. Tempo e eternidade, 10º parágrafo na página 94. Tu não precisas ter medo de que a Corte Suprema vá condenar-te. Ela simplesmente dispensará o caso contra ti. Não pode haver nenhum processo contra uma criança de Deus e toda testemunha em favor da culpa nas criações de Deus está cometendo falso testemunho contra o próprio Deus. Com contentamento, apela à Corte Suprema do próprio Deus a favor de tudo aquilo em que acreditas, porque ela fala por ele e, portanto, fala verdadeiramente. Ela arquivará o processo contra ti, por mais que o tenhas construído com cuidado. Podes ter planejado teu caso à prova de tudo, mas não à prova de Deus. O Espírito Santo não o ouvirá, porque só pode testemunhar verdadeiramente. Seu veredito sempre será: teu é o reino, porque ele te foi dado para lembrar-te do que tu és. O que quer dizer que nós não queremos, temos medo de apelar para a Suprema Corte nesse caso? Então veja, nós temos um sistema de crença equivocado, onde compreendemos de que Deus castiga, de que a ira de Deus cairá sobre vós, de que Deus vai te castigar pelos teus equívocos, pelos teus pecados, pelos teus erros. É claro que isso não vem de Deus, isso vem do ego. Então o ego te condenou. E você tem medo de apelar para Deus porque Ele antecipa. Deus vai te castigar. E Ele vai vir com toda a sua ira para cima de você. Olha, Deus Todo-Poderoso com toda a sua ira deve ser uma coisa extraordinária. Deve ser com a força de 1 bilhão de bombas atômicas para cima de mim, né? Porque imagina o poder de Deus com toda a sua ira, né? Num dia de ira. Então nós atribuímos ira a Deus, julgamento e condenação, onde não tem. Então vocês já ouviram falar em Deus só encontrarás misericórdia. Nós já trabalhamos que misericórdia é uma palavra composta por duas palavras. Miserê e córdia. Córdia é coração e miserê é miserável. Em Deus só encontrarás misericórdia. Misericórdia é uma palavra composta por duas. Córdia e miserê. Córdia é coração e miserê é miséria ou miserável. Sabemos que pobre é aquele que tem muito pouco ou quase nada. Miserável
é aquele que está em estado de miséria, que não tem nada, 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 nada. Não pode ter nada, ou então, se tiver alguma coisa, é pobre. Então, quando se diz em Deus só encontrarás misericórdia, a gente está trabalhando numa das virtudes, eu acho que é a virtude de Deus. Deus, então, que não guarda nada no seu coração contra você. Não tem nada contra você. Nada, de nada, de nada. Porque quando cometemos um pecado, um erro, um equívoco, nós o fazemos contra nós mesmos. Pecado é tudo aquilo que cometemos por pensamentos, palavras, ações ou omissões, que tem como consequência sofrimento para nós mesmos. Então isso é o pecado. Não tem nada a ver com Deus. Deus não tem nada a ver com isto. Por isso que o Guia da Expiação, que é esse livro que estamos trabalhando, ele diz, você fez, você desfaz. E volta. Quando você voltar aqui, você vai ver que Deus não tem nada contra você. Nada. Isso é um exemplo em analogia à Suprema Corte. Por quê? Porque no nível do ego, nós já estamos condenados. Porque o ego, ele julga, condena e apena. E te dá a pena. Né? E aí, quando nós falamos em Deus, ele diz, Deus, você, pecador do jeito que é, ele virá com a ira e aí tu vai ver o que é castigo. Então nós preferimos ficar no medo, na culpa e na condenação, que nós mesmos nos impomos quando nós utilizamos o ego como guia. Quando nós utilizamos o nosso ego, quando você utiliza o teu ego para avaliar a você mesmo. Então, nesse caso, você está condenado. Você não vai sair disso. E por isso que nós não vamos para Deus, porque temos medo de Deus. Porque tem uma compreensão muito equivocada que diz que Deus castiga. Deus vai te castigar. Essa é a crença equivocada que não deixa você ser feliz. Que não deixa você estar em paz. Que impede você de estar no reino, onde é paz, felicidade e alegria em plenitude. Então, sai desse aprisionamento do ego. Desfaz os erros, os equívocos, os pecados que você cometeu por pensamentos, palavras, ações, omissões. E isto é o plano de expiação que esse livro está trazendo para nós. E pronto. Aí você estará diante de Deus, que vai te acolher, porque Ele não tem nada contra você. Nada, 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 nada. Você é o filho perfeito de Deus. E Ele vai apenas lembrar-te que tu é o filho perfeito de Deus e que tu é o reino e que o reino dos céus é teu. E pronto. Lá não tem nada. Nesse nível não tem nada. Então tudo está no nível de baixo, que é o nível do ego, que você criou para você mesmo. Então, o que nós vivemos aqui, e nós aprendemos nas leis da física, e nós estamos no plano físico, no mundo físico, é que nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Se fez uma coisa errada, você vai sofrer a consequência. Então, se você não quer sofrer a consequência, desfaz o erro. Desfaz a causa, desfaz o equívoco, desfaz a consequência. E isso é o que se chama aqui expiação.
Expiar significa desfazer. Então, está devendo R$1, paga. Magoou alguém, vai lá, reconcilia. Vai pedir perdão, vai se reconciliar. Vai dar o perdão. Vai desfazer os equívocos, os erros, os karmas, desfaz tudo. E tenha paz. Aí cada vez que você desfaz, você entra na alegria. Cada vez que você perdoa, você entra na alegria. Teve uma moça aqui que fez o último curso de tarô, que participou. Depois ela veio me dizer, sabe, Jorge, tinha um monte de gente que estava me devendo. Eu saí daqui com uma listinha. E passei uma mensagem para cada um. Está perdoado, não precisa mais pagar, é um presente que eu te dou. Que alívio! Por quê? Porque eu ficava olhando no caderninho todo dia. Esse aqui não pagou. Aquele ali não pagou. Aquele lá não pagou. E era coisa antiga já. Não iam pagar nunca mais. E sabe que quando eu mandei as mensagens, teve uns que me retornaram. Não, mas eu quero pagar. Ela disse, bom, se tu quiser pagar, tu paga, mas eu estou te dando um presente. Né? Agora, cabe a você, se você não está em paz, quiser me presentear com alguma coisa, eu também não vou rejeitar, né? Porque eu também aprendi que eu também tenho que aprender a receber. Né? Mas, da minha parte, está resolvido. Se você não consegue resolver da tua parte, isso lá, como você vai fazer para resolver contigo? Né? Então, isso é o caminho do perdão, o caminho da expiação. É fazer a nossa parte. Que aí as coisas começam a se resolver. E não ter medo de Deus, esse é o nosso maior medo. De que se a gente for para Deus vai ser pior. E não é. Lá não tem nada. Em Deus só encontrarás misericórdia. E agora nós entendemos o que é isso. É um coração miserável. Um coração miserável é aquele que não tem nada guardado contra você. Esse é o simbolismo do coração, porque nós costumamos guardar no coração, né? Simbolicamente, a raiva, a vingança, né? Os conflitos, as mágoas. Né? E então, Deus no coração não tem nada. Nada de nada, não é nem pobre, é miserável. Está limpo. Então, se lá não tem nada contra nós, o que está postado contra nós aqui é o que nós mesmos criamos, utilizando o ego, que interpreta tudo contra você. Sempre. O ego nunca vai acertar. O ego nunca acerta em seus julgamentos, porque ele vai sempre julgar contra você. Não importa o que diga, não importa o que faça, ele vai usar aquilo contra você. Eu lembro quando eu via filmes, tinha aqueles filmes policiais, que quando o policial ia lá e prendia, a pessoa dizia, você tem o direito de ficar calado. Se não ficar calado, tudo que você disser será usado contra você. Isso é o ego. Então, se você pensar alguma coisa, ele vai usar contra você. Se você falar, se você fizer, se você não fizer. Né? E aí, tudo vai ser usado contra você. Por isso que eu acho que é o taoísmo que eles ensinam o não fazer. O não agir, né? E o não pensar. Né? Então você vai meditar para nem pensar. Né? Mas não é que você não vai pensar. Pensando, a gente não pensa quando está no ego, porque o ego ele exclui a capacidade de pensar. Nós só nos repetimos e repetimos os outros, e repetimos os sistemas de pensamento e de crenças que o próprio ego estabelece. Essa criatura que nós criamos com a nossa mente, com a nossa energia, e que agora nos controla.
na medida em que nós deixamos ele nos controlar. Na medida em que nós demos o nosso voto, nós damos a nossa força e transferimos poder para ele. E agora ele nos controla. Se eu não me engano, foi Churchill que disse a respeito dos edifícios. Ele disse, nós construímos os edifícios, moldamos os edifícios e logo em seguida os edifícios nos moldam. Porque para morar num edifício tu tem que se moldar a ele. O edifício vai impor lá um regimento, uma regra, um tipo de o que você pode fazer, o que você não pode, se pode bater na parede, que hora que pode, se pode fazer barulho, se não pode, o que você pode fazer. Né? Então moldamos as edificações e elas a seguir nos moldam. E assim nós criamos o ego. Nós moldamos o ego e agora ele nos molda. E nós nos comportamos de acordo com o que ele nos impõe. Isso é um aprisionamento. E se nós tentamos sair, ele diz, só tem uma saída. Mas se tu for para lá, Deus vai te castigar. E por que é que as pessoas entram em depressão? E se escondem num buraco escuro? Criam um espaço virtual na sua mente para se esconder de si mesmos, das outras pessoas e de Deus. O que é uma depressão? Uma depressão é um buraco na paisagem, não é um nome da medicina, é da geografia, um nome que a medicina emprestou da geografia, para definir o que é isso. Depressão é um buraco onde a pessoa entra porque desanima, porque não tem mais ânima, e desanimar é deixar de estar animado. É quando a gente não alimenta a alma. Então dá um desânimo e a gente vai indo, vai indo, vai indo. E aí a gente entra num buraco. Quando a gente entra nesse buraco, é quando a gente resolveu ir para baixo. Quando a gente vai para baixo, a gente está indo no eixo vertical. Ou vai para baixo ou vai para cima. Se você vai para baixo, você vai se esconder num buraco. Tem gente demais tomando remédio para pânico e para depressão que está dentro de um quarto escuro e tem medo de sair do quarto. Não sai daquele quarto. Entra lá dentro e tem medo de olhar para fora. Está em pânico. Por quê? Por quê? Porque pode ver a luz. Ouvi dizer que crianças têm medo do escuro e adultos têm medo da luz. Por que temos medo da luz? Porque a luz simboliza que vai ter luz na nossa mente. Mas a luz vem do céu, vem do sol. E o sol simboliza a luz de Deus. E nós temos medo de Deus, e por isso nós não vamos para cima, vamos para o buraco. Porque temos medo que Deus possa nos castigar. E só vamos para o buraco quando estamos cheios de culpas, de medos, que são consequentes dos nossos erros, dos nossos equívocos, dos nossos pecados. Então não tenha medo de Deus. Não tem nada lá contra você. Pode sair do seu medo, da sua culpa, do seu ego. Porque nós nos alternamos entre o ego e o espírito, entre o tempo e a eternidade. O ego está no tempo, o espírito na eternidade. Então é só uma questão de eternidade para sairmos do tempo.
É só uma questão de eternidade para conseguirmos sair do tempo. Apenas isso. É só não ter medo de Deus. Colocação que é meio fora Não, não é fora. O conceito de ego, eu acho que eu me baseio na Igreja Católica. Eu comecei a ver ego só no curso de milagres. Eu sempre via curso. Eu começo a dar risada quando eu penso assim que a igreja vem de indulgências para perdoar o pecador, alguma coisa. Era uma coisa assim tão. Sabe, a gente vendo aqui o que é hoje aqui, o conceito de ego e do reino, toda aquela coisa, fica tão primitivo. E olha, isso daí são milhares, séculos e séculos que a gente vem sendo doutrinado desse jeito. Então, esse negócio de milagres, o curso de milagres é uma quebra desse conceito todo, que já vem de séculos e séculos. Eu, sinceramente, não sei, eu desconheço outras religiões que falam assim por o conceito de ego. Eu fui ver isso na primeira vez aqui. É verdade, o curso de milagres, a partir do que trabalhamos na reunião anterior, ele vai nos ensinar a reinterpretar tudo a nosso favor. Então, por quê? Porque o ego, ele julga, condena e apena. E o espírito, ele reinterpreta e liberta. Então, todas essas coisas que vinha se trabalhando, né? Eu lembro de uma história, quando eu era criança, e nós éramos muito pobres, e estava se construindo uma nova igreja lá na cidade, porque a igreja antiga ela estava muito velhinha, era uma igrejinha pequena, né? E acho que houve uma tempestade muito forte, acho que caiu um raio na igreja, e eles tiveram que desconstruir ela, desmontar ela e começaram a reconstruir uma igreja maior. E é claro que a comunidade é que ajuda na construção. E aí tinha aquela coisa que ninguém quer dar nada. Né? Então eram poucos os que iam lá e davam uma contribuição. Então, como se construíam muitas igrejas naquele tempo, há 50, 60 anos atrás, estavam se construindo igrejas, então a igreja tinha lá um projeto assim, você compra um banquinho no céu, né, uma cadeira ou um sofá. Né? Então o banquinho era, vamos dizer, R$50, a cadeira 200, o sofá era 1.000. Né? Porque precisava de recursos para a construção, e a gente sabe que não se constrói com pouca coisa. Né? E aí o que acontecia? A igreja é uma construção grande, e é uma construção cara, porque você precisa de um vão livre muito grande dentro de uma igreja. Né? Mas eu só entendo isso hoje, é claro. Né? Para você fazer uma construção de uma igreja com um vão livre grande, aquilo deve, eu não sei, não tenho ideia dos custos daquilo, mas deve ter uma superestrutura, né? Para suportar o teto, né? Para o teto não cair nas cabeças do pessoal. Ainda mais que lá se trabalha, vai muita gente lá e tem muito propagação de sons. E os sons vibram no material, aquilo tudo pode vir abaixo. Como aconteceu já algumas vezes, né? Que as pessoas alugaram um galpão para fazer igreja, e eles começam a cantar lá dentro, e vibra e vem tudo abaixo. Então, por quê? Porque o som ele se propaga e ele vibra no material e ele balança todas as moléculas. É uma propagação. Né? Então, a gente sabe que derrubaram os muros de Jericó, será, cantando mantras? Eu não me lembro, mas foram as muralhas, não sei de onde, que derrubaram cantando. Por curiosidade também, os soldados na Segunda Guerra Mundial foram proibidos de marchar sobre pontes, porque as pontes caíam. Porque tcham, 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 tcham. Eles entravam na vibração do material e eles estavam marchando em cima da ponte e a ponte simplesmente vinha abaixo. Né? Então, quem constrói esse tipo de construção sabe que aquilo, que o material ele vibra. Né?
Então, e nós podemos entrar em consonância ou em ressonância com o material. Essas indulgências plenárias, eu ainda não entendo bem como é que funcionava o mecanismo. Eu acho que deve ter uma compreensão também, né? Então, mas eu sei que tem também, eu vi que o ano passado, eu acho que tinha uns tais de portais que se a pessoa passasse por lá alcançava indulgência plenária e indulgência plena, que era o perdão de todos os pecados, né? Agora, o curso em milagres, ele pode interpretar para nós da seguinte maneira: se você entrar num portal desse, você vai alcançar a indulgência plenária, que é o perdão para todos os seus pecados. Isto não deve significar que você está perdoado, mas que você alcançou o perdão para todos os seus pecados. Isto significa então que agora é só pegar o perdão e sair perdoando. Quanto a ego, realmente a gente ouvia falar isso do Freud, do Jung, que começaram a falar em ego, né? Porque na Igreja Católica não é esse nome que eles dão, não. E nem nas outras igrejas que tem por aí. É outro nome que eles dão para essa criaturinha que nós mesmos criamos e que dizem que se opõe contra Deus. As igrejas, o que se colocava, que isso era uma coisa externa, ou pelo menos era o que se entendia, que tinha a voz de Deus e a voz do demônio. E que o demônio era uma coisa lá fora que falava na tua mente. E que Deus também era uma coisa lá fora que falava na tua mente. Então o que é que nós estamos entendendo? Que Deus não é lá fora e que o ego também não é. E que você é criatura de Deus e que o ego é tua criatura. Você que criou ele para ti, você pode desfazê-lo. Você o fez, pode desfazê-lo. E o ego é o conjunto dos nossos erros, dos nossos equívocos, dos nossos pecados. Então, é assim que nós determinamos esta parte da mente onde habita o ego, né? Que na igreja diziam que era o diabinho que ficava falando. Num ouvido falava o diabinho, no outro ouvido falava o anjinho. Então, o ego é o diabinho, né? Que nós vimos que ele fala primeiro e interpreta tudo contra a gente. Se a gente seguir o conselho dele, a gente sempre se dá mal. É assim que eu entendia na igreja, né? E a gente entendia que tinha que ouvir a voz do anjinho. Só que o diabinho, ele tinha umas propostas tentadoras para a gente. Ele mostrava a maçãzinha, né? E aí a gente se encantava com a maçã. Aí ele mostrava as coisas do mundo, o brilho das luzes, as coisas do mundo, e a gente foi se encantando com isso. E para alcançar isso, a gente começou a fazer um monte de coisinha errada. E aí, o conjunto disso tudo é ego. Porque você pode ainda ter essas duas vozes falando, né? Mas você pode ouvir uma só voz, se você quiser. Já aqui, agora mesmo. Por que a gente tem medo de ouvir a voz de Deus? Justamente porque a gente tem medo do castigo de Deus. Que esse diabinho que fala nesse ouvido aqui fica dizendo: olha, você não sabe o que te espera. É melhor ficar escondido. Esconde no buraco porque Deus vai te pegar. É assim que o ego funciona. Ele joga você contra você mesmo para você ter medo de Deus e do que você fez e diz que você não pode desfazer nada. Está condenado. Parágrafo 11. Quando eu disse, eu vim como uma luz para o mundo, quis dizer que vim para compartilhar a luz contigo.
Lembra-te da minha referência ao vidro escuro do ego. E lembra-te também de que eu disse, não olhes para lá. Ainda é verdadeiro que onde olhas para achar a ti mesmo, cabe a ti decidir. A tua paciência com o teu irmão é a tua paciência contigo mesmo. Uma criança de Deus não merece paciência? Eu te mostrei paciência infinita, porque a minha vontade é a vontade de nosso Pai, de quem eu aprendi a paciência infinita. A sua voz estava em mim, assim como está em ti falando pela paciência, para com a filiação em nome do seu Criador. A tua paciência com o teu irmão é a tua paciência contigo mesmo. E se você encrenca contigo mesmo, você está encrencando com o teu irmão, você tá, na realidade você está no reflexo de você mesmo. Essa paciência infinita, olha, tem que ser coisa de iluminado mesmo, né? Por isso que ele diz que eu sou a luz do mundo. Se não tiver iluminado, não há paciência que consiga, né, que consiga estar presente na mente da gente, porque é muito difícil mesmo a gente ser paciente. E se é paciência que a gente precisa ter para com as crianças de Deus, eu ainda estou muito impaciente. Em outro trecho ele diz que paciência infinita traz resultados imediatos. Então, temos que aprender a paciência. Por que temos que aprender a paciência? Porque a gente tenta transmitir as coisas para as outras pessoas. Porque a gente acha que isso pode ser bom para elas. E elas não querem. E a gente oferece e elas não querem. E a gente vai de novo e elas não querem. E a gente vai de novo e elas não ouvem. E a gente repete, e repete, e repete, e repete, e repete, e a pessoa não compreende. Então, eu acho que é isso que ele está dizendo a nosso respeito, que ele tem uma paciência infinita conosco. Não é para nos preocuparmos, que ele não vai perder a paciência. A gente pode ficar aqui como aluno, cabeça dura, que não ouve, porque quer outras coisas, porque está pensando em outras coisas. Não se preocupe, diz ele. Aqui eu tenho paciência infinita. Até o dia que você consiga perceber, ou compreender, ou receber a luz que ele traz para a gente. Então, ele sabe que isso vai acontecer. Por isso que ele consegue ter paciência. A nossa impaciência se deve ao fato que a gente acha que a pessoa não vai conseguir nunca. E isso é uma descrença que a gente tem no irmão e em nós mesmos. Por isso que é o reflexo. Porque se eu acho que o outro não vai conseguir aprender, é porque eu acho que eu também não consigo. Então, por isso que quando conseguirmos alcançar esta compreensão da paciência infinita, é porque aí nós começamos a dizer, bom, uma hora eles vão ouvir, uma hora vai acontecer. E se vocês perceberem, os grandes artistas que nós conhecemos, o Mozart, eles só foram reconhecidos muito tempo depois que morreram. Os grandes pintores, né? Quem foi que não vendeu? Eu acho que vendeu só um quadro lá. Aquele que cortou a orelha. Van Gogh. Quem? Van Gogh. Van Gogh, é. Não conseguiu vender um quadro, dois, fazia pintura e andava mendigando lá para vender, ninguém comprava aquilo. Né?
Depois que ele morreu, começaram a valorizar. Então, eu sempre digo assim, um dia eles vão entender. É só uma questão de tempo, de ter paciência. Tem muita paciência. Então, haja paciência, né? E as pessoas não são consideradas santos só depois de muito tempo que morrem. Né? Então, por que nós queremos que a coisa aconteça agora? Então, por isso que quando nós aqui, já no ponto onde estamos no curso em Milagres, mas todos os dias quase, vem pessoas que dizem para mim, Jorge, mas eu gostei tanto disso, mas aí eu vou falar com outra pessoa, a pessoa não quer nem saber, sabe? Eu disse, mas não é o caso. Por quê? Porque você é impaciente. Porque você vai lá e coloca uma semente e no instante seguinte você cava na terra para tirar a semente para ver se ela já germinou, né? Então, você tem que colocar a semente e deixar lá. Você é aquele que semeia. Não espere ser o mesmo que vai colher. Então você fica semeando. Semeia. Coloca lá uma sementinha e sai contente. Opa, aqui eu plantei uma semente. Ali eu plantei uma semente. Deixa lá. A nossa impaciência, às vezes, é porque nós queremos colher imediatamente. Agora veja um curso em milagres. Veja a construção desse livro. Se vocês observarem, ele repete milhares de vezes, de milhares de formas diferentes, a mesma coisa. Se nós entendêssemos um só parágrafo, estava iluminado. O dia que você realmente conseguir entender com toda a intensidade, você entende o livro inteiro. Imediatamente. E passa a entender tudo. Aí é fácil. A compreensão se abre para tudo e para o todo. Mas você tem que chegar naquele ponto que você vai abrir. Agora é assim, se você não fizer nada para isso, se você não ficar semeando e cultivando as sementes, talvez você não vai ter o que colher. Por isso que nós interpretamos na semana passada, né? Você vai colher aquilo que você planta. Não é uma ameaça, é uma lei, a teu favor. Por isso ele diz, planta, vai plantando, que você vai, aquilo que você plantou você vai colher. Então não pare de plantar, não pare de semear. Tá? Então por quê? Porque se você só semear uma vez, o que você vai colher, aquilo não vai servir para nada praticamente, é muito pouquinho. Então tem que semear mais. E agora onde que estamos semeando? Na nossa mente. Então, toda vez que viemos aqui, nós vamos semeando. Vamos semeando milagres na nossa mente. E esses milagres, eles vão germinar. Mas não espere que seja agora. E não espere que isso seja uma colheita no nível material. Por quê? Porque nós estamos trabalhando no nível da eternidade, não no nível do mundo físico. É lá que nós estamos semeando. Quando você quer semear no nível físico, aí você planta a tua semente lá no banco de investimentos. Mas quando você semeia na eternidade, você semeia na tua mente. E tudo que você semear ali, você vai colher. Então, à medida que você semeia e você compartilha com o outro, você fortalece a tua plantação. Então, um dia vai acontecer. Mas ninguém sabe, porque isso é individual, não tem um despertar coletivo. Então, um dia, de tanto você semear, você vai dar uma olhada e aquilo lá vai estar já nos frutos. Você vai começar a ver os frutos daquilo que você plantou, daquilo que você semeou.
Então, é isso que ele está se referindo quando ele diz tem que ter paciência infinita. Não queira, mas eu já fui 3 vezes nessa reunião e até agora não aconteceu nada. Mas eu já estou há 10 anos aqui e ainda não estou aquele santo que diz. Ora, o Papa Francisco está desde que idade lá na igreja? Isso não é uma coisa que você né, planta uma vez e diz, olha, eu plantei milho no ano passado e até colhi o milho que deu, mas eu não fiquei rico não, então eu parei de plantar. E agora estou passando fome. Né? Então, se você para de semear, você interrompe o ciclo da colheita. Então isso tem que ser uma constante. E você tem que ter paciência infinita contigo mesmo também. Porque você é uma criança de Deus. E a criança de Deus não merece paciência? E aí que ele vem naquela frase que o Roberto nos recitou. Né? Que você, se você está impaciente contigo, você está com teu irmão. É um reflexo no espelho. Então, tenha paciência contigo também. Sabe? Você está aqui, estou aqui já vai fazer 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos que veio aqui. Mas os monges não ficam a vida inteira. As instituições, as pessoas que entram para as instituições não ficam o dia inteiro, o tempo inteiro, a vida inteira se devotando àquilo, semeando em si mesmos. E tem que ter paciência, até o dia que um se ilumina. Então, quando alguém alcança essa iluminação, aquele alcançou. Vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando, até que todos nós vamos conseguir. E aquele que consegue subir, joga a cordinha para os outros, não é assim? E é assim que nós vamos trabalhando e unificando nossas mentes. Então, essa lição da paciência infinita, ela vale em todas as direções e principalmente na minha direção. E na minha direção, que converge na minha direção e naquela que se estende a partir da direção em que eu estou. Agora precisas aprender que só a paciência infinita produz efeitos imediatos. Esse é o caminho no qual o tempo é trocado pela eternidade. A paciência infinita invoca amor infinito e, ao produzir resultados agora, torna o tempo desnecessário. Dissemos muitas vezes que o tempo é um instrumento de aprendizado, a ser abolido quando não mais for útil. O Espírito Santo, que fala por Deus no tempo, também sabe que o tempo é sem significado. Ele te lembra disso a cada momento que passa, porque a sua função especial é devolver-te a eternidade e lá permanecer para abençoar as tuas criações. Ele é a única bênção que podes dar verdadeiramente, porque ele é verdadeiramente abençoado, porque ele te foi dado livremente por Deus. Tens que dá-lo assim como o recebeste. Ele tá dando aqui a chave de como colapsar o tempo, né? Que é ter paciência infinita, esse exercício de paciência infinita. E o tempo é trocado pela eternidade. Quando ele fala que temos que ter paciência infinita com a internet. A paciência infinita invoca amor infinito. Quando você tiver a luz na mente para entender que tudo vai voltar para a eternidade,
em que a função do tempo é te devolver a eternidade, e que o tempo é apenas instrumento de aprendizado para você voltar para a eternidade, aí não tem mais pressa. Aí você realmente muda a chave do tempo para a eternidade, porque o tempo não é mais necessário, porque você compreendeu. Você mudou. Porque você entendeu. Para ti, o tempo não faz mais sentido, ele não é mais necessário, você já aprendeu. Então você entra na eternidade. Mas tem que ter a paciência infinita, que invoca o amor infinito. E aí vai acontecer essa chave de comutação que vai mudar você. Esse ponto de mutação, né, em que você muda para a mente do amor infinito, da paciência infinita. Né? E ele diz que quando você aprender a paciência infinita, você não precisa mais do tempo, e isso produz um resultado imediato, saltar para a eternidade. Então está mais fácil do que nós pensamos. Só precisamos aprender agora a lição da paciência infinita. Comigo mesmo, porque é uma questão de eternidade para abolirmos o tempo. Isso vai acontecer quando compreendermos a paciência infinita comigo mesmo e com todos os irmãos. 7, subcapítulo 7, né? A decisão a favor de Deus. Primeiro parágrafo. Tu realmente acreditas que podes fazer uma voz capaz de abafar a voz por Deus? A voz de Deus? Realmente acreditas que podes imaginar um sistema de pensamento que possa separar-te dele? Realmente acreditas que és capaz de planejar a tua segurança e a tua felicidade melhor do que ele? Tu não precisas ser nem cuidadoso nem descuidado. Precisas simplesmente lançar sobre ele os teus cuidados, porque ele tem cuidado por ti. Deus cuida de ti porque te ama. A sua voz lembra-te sempre de que toda a esperança é tua devido ao seu cuidado. Tu não podes escolher escapar do seu cuidado, porque não é essa a sua vontade. Mas podes escolher aceitar o seu cuidado e usar o poder infinito do seu cuidado a favor de todos aqueles que ele criou através dele. Faz uma menção de que, na verdade, tudo é uma invenção, uma crença, porque ele fala todo o tempo, né, que tu realmente acreditas que pode fazer uma voz separada e abafar a voz de Deus. Realmente acreditas que pode imaginar um sistema de pensamento. Na verdade, toda a construção, essa ideia da separação, ela é uma crença. Então, o que indica que a cura é desfazer a crença. Porque, na verdade, tudo isso é como se fosse, tudo isso que eu acredito é uma invenção, né, da minha mente, uma mentira. Então, eu acho que a ideia que ele traz aqui é essa ideia de desfazer a crença, desmanchar as crenças. E nesse sentido, é algo realmente que a gente tem muita resistência, né, muitas vezes. Quando, o outro, ou um conceito, alguma coisa entra em choque com o nosso sistema de crenças mesmo, a gente resiste, né? A gente se opõe, a gente ataca, a gente defende. E aqui justamente é isso, essa criação que a gente, né, essa ideia ou essa crença que a gente tem no ego, também nos dá essa sensação de separação, né? E a ideia de que aqui que ele fala que o cuidado, como sei, fiquei pensando, né, que
o Espírito Santo sempre cuida de nós, mas na realidade a gente escolhe o cuidado ou não, mas o cuidado, pelo que eu entendi do parágrafo, eu posso escolher escapar, mas ainda assim ele cuida de mim. Mas pode escolher aceitar o seu cuidado e usar o poder infinito do seu cuidado a favor de todos aqueles que ele criou através dele. Quando você escolher o seu cuidado. Ah. Daí, quando você escolhe o seu cuidado, significa que você escolheu deixar que permitir que ele te cuide. Tá. E a partir desse momento, você pode estender o cuidado dele a todos os outros. Porque daí você vai estar sob os cuidados de Deus, e sob os cuidados de Deus você tem condição de cuidar de todos os outros. Você precisa simplesmente lançar sobre ele os teus cuidados. Quer dizer, a gente também tem que se voltar para Deus, para recebermos o cuidado dele. E como se faz isso? Eu tenho que cuidar um pouco disso também. Então, quando nós trabalhamos já anteriormente na questão do tempo e da eternidade, nós falamos a respeito do dízimo, né? Do dízimo do tempo. Então, nós pensamos aqui quanto tempo nós devemos cuidar, devotar para cuidar das coisas de Deus em nós, né? Então, nós verificamos que as instituições dizem que 10%, ou o dízimo, seria o tempo adequado para você investir nos cuidados de Deus em ti mesmo. Então agora 10% eu vou cuidar das coisas de Deus que estão em mim, desta parte de Deus em mim. Então, quando a Raquel chamou a atenção ali que nós devemos cuidar disso, em seguida nós temos que aceitar também os cuidados de Deus. E aí que nós vamos poder, então, estender esses cuidados. Mas temos que investir mais para cuidar de Deus. Não que Deus necessite que nós cuidemos dele, mas nós necessitamos cuidar mais de Deus em nós. Certo? É assim? É que a frase ficou muito cheia de cunhadados. Cuidado para lá, cuidado para cá. É que ele escreveu isso com muito cuidado. Justamente isso aqui eu vou tomar muito cuidado para escrever, para ver se eles entendem. E aí ficou com muito cuidado mesmo. Ele diz assim, tu não precisa ser nem cuidadoso e nem descuidado. Tá? Tu precisa simplesmente lançar sobre ele os teus cuidados, porque ele tem cuidado por ti. Tá, então digamos assim, que eu fico cuidando do meu comportamento, cuidando de uma coisa, ou descuidando de outra, cuidando de uma coisa, descuidando de outra. Daí a Raquel frisou, né? Tu precisa simplesmente lançar sobre ele os teus cuidados. Então é como, talvez, entregar para Deus as minhas preocupações, ou como tu tá falando, Jorge, dedicar para ele o meu tempo, para eu conseguir entender dentro da minha cabeça que eu não preciso me preocupar com nada. Seria? É lançar sobre ele os teus cuidados, é exatamente isso. Cuidar, dedicar 10% do seu tempo para cuidar de Deus. E como é que eu cuido de Deus? Bom, tem instituições que dizem que você fica rezando Ave Maria, tem instituições que dizem que você fica lendo o livro sagrado, tem instituições, por quê? Porque à medida que tu fortalece Deus na tua mente, você permite que Ele cuide de você. Porque assim nós não permitimos. Por quê? Lembra que nós lemos anteriormente? Nós temos duas vozes que falam quase que simultaneamente. O ego fala primeiro. Por quê? Porque ele está mais forte. Então, por quê? Porque Deus está muito fraco na minha mente.
Então, eu não consigo ouvir Deus. Eu não consigo permitir que Ele cuide de mim. Então, Deus assim, Jorge, não deixa que eu cuido de você aqui. Vai tranquilo. Não, porque eu tenho que ver tudo. Aí eu fico fazendo minhas listas de controle. Eu quero controlar tudo. Eu tenho que ter tudo controlado. Eu tenho que saber isso, aquilo. Deixa isso que eu cuido para você. Vai, simplesmente vai. Tu não precisa ser cuidadoso nem descuidado. Deixa comigo. Tá? Mas então, eu só vou conseguir confiar em Deus quando eu acreditar nele. E eu só vou acreditar nele na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar a minha mente. E como é que eu permito? Cada vez que eu cuido mais das coisas de Deus em mim. Então, como é cuidar das coisas de Deus em mim? Então, o que é Deus em mim? Como Deus manifesta em mim? Paciência infinita é uma manifestação divina. Misericórdia é uma manifestação divina. Amor infinito é uma manifestação divina. Então, aqui ele trabalha assim. Primeiro, acredita em Deus. Mas para acreditar, eu tenho que investir nisso. Porque aquilo que a gente não acredita, a gente não investe em um centavo. Então, a gente não gasta o nosso tempo numa coisa que você não acredita. Não adianta. Então, vem uma pessoa me convencer de uma coisa que eu não acredito. Por que eu vou ficar gastando meu tempo? E por que eu vou investir meu dinheiro numa coisa que eu não acredito? A pessoa não investe e nem gasta o seu tempo com isso. Então você nem para ouvir o que a pessoa tem a dizer. E nem vai investir o teu dinheiro naquilo. Assim é cuidar das coisas de Deus. A mesma coisa. Então cuidar de Deus é isto. Então, espera. Agora, com essa pessoa eu preciso ter paciência infinita. Comigo eu preciso ter paciência infinita. E semear, plantar. Plantar e ter paciência infinita, porque eu sei que vai florescer. Sabe? Que aquilo vai germinar, vai florescer e vai gerar frutos. Mas não é que tenha que ser agora. Então, paciência infinita. Paciência infinita invoca amor infinito. Agora eu estou cuidando de Deus. Das coisas de Deus, por assim, como nós entendemos melhor dizer. Agora eu começo a ter fé em Deus. E agora eu acredito que Ele vai cuidar de mim. E aí que nós trabalhamos, nós lembramos daqueles princípios de milagres, lá das primeiras, quando a gente começou a estudar os princípios, aqueles 50 princípios, lá no comecinho do livro. Que lembrei de um que diz: milagres são serviço prestado de irmão para irmão, daquele que temporariamente tem mais para aquele que temporariamente tem menos. E aí quando a gente precisa de um milagre, vem um irmão e nos oferece o milagre. Ele diz: um milagre é um serviço. Então eu lembrei de uma situação que eu estava aos pés do Monte Sinai e tinha neve no Monte Sinai. Era madrugada, 1h da manhã, e estava muito, muito, muito frio. Lá tem 2.280 metros de altura e a gente ia subir a montanha. E eu estava assim, preparado, com roupa de baixo, com calça por cima, com duas camisas, 3 blusas, com touca, com todo abrigado. Né? E aí, quando desci do carro, que estava aquecido, que botei o pé no chão, esqueci de uma coisa. Vou precisar de luvas. Imediatamente, na minha frente, do nada, apareceu alguém vendendo luvas. Quer comprar luvas? Eu tenho aqui. O milagre é um serviço. Ele cuida de você. Então você não precisa ser cuidadoso e nem descuidado. Aquilo que você precisar, te será dado.
Então, da nossa meditação, eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Está aqui, nesse aspecto. Você não precisa ser cuidadoso nem descuidado. Ele cuida de você. Então, se tiver frio e você não tiver luvas, vai aparecer alguém para vender luvas para você. Tá? E aí você vai dizer, mas não tenho dinheiro. Não, não vai dizer. Porque ele já cuidou disso também. Você vai botar a mão no bolso e vai ter dinheiro para comprar luva. Tá? Você não vai para lá sem dinheiro. Então ele cuida de tudo para você. Você não precisa se preocupar com o que dizer ou o que fazer. Aquele que te enviou te dirigirá. Você não precisa ser cuidadoso e nem descuidado. Então eu vou ser descuidado também, vou deixar tudo largado. Né? Aí tu vai viajar e não, eu não vou pegar visto, nada, coisa nenhuma, né? Porque aí vai estar lá. Também não é assim. Né? Tem uma história que o mestre ensinava para o discípulo que ele devia entregar tudo para lá. Né? Entrega para lá, entrega para lá. Né? E aí, quando eles chegaram lá no povoado, que foram dormir, né? Aí deixaram os camelos e o mestre foi dormir. Né? E disse para o seu discípulo, cuida dos camelos. O discípulo foi lá no bar tomar uma, né? E depois foi dormir. Quando chegou no dia seguinte, o mestre disse, cadê os nossos camelos? Eu não sei. Como não sabe? Você não disse sempre que tem que entregar para lá? Eu entreguei os camelos para lá. Né? Ele disse, pois é. Mas Alá não tem mãos. Ele precisa das tuas mãos para amarrar os camelos. Então amarra os camelos e entrega para lá, que ele vai cuidar para ti. Mas você precisa fazer a tua parte, amarrar os camelos. Então não é para você ser descuidado também. Mas você não precisa ser aquela pessoa cuidadosa. Meu Deus, se eu esquecer de uma luva, nós vamos... Não. Você cuida. E também não se descuida. Você age normalmente. Aquilo que você tem que fazer, aquilo que você sabe, você faz. E faz sem preocupações. Então, nesse sentido, entrega. Mas você tem que, para isto funcionar, você tem que cuidar de Deus. Porque se você não tiver cuidado de Deus, Ele não pode cuidar de você. Porque você não permitiu, você não entrou em contato com Ele. Então, para você receber a resposta, você tem que enviar a mensagem. Você tem que ter depositado o teu cuidado lá. Aí funciona. Então, quanto mais a pessoa deposita os seus cuidados, quanto mais cuida de Deus, mais nessa mesma proporção Ele cuida de você. E na medida que você cuida das coisas dele, e na mesma proporção Ele cuida de você, porque o que você depositou, dar e receber é a mesma coisa, né? Aí você consegue cuidar dos outros também. Porque você aprendeu paciência infinita. Quem não tem paciência infinita não consegue cuidar dos outros, das crianças. Vai fazer um estrago lá no jardim da infância. Agora é creche, né? Que eu me lembrei da minha infância, que chamava Jardim da Infância. Né? Que é onde ficavam as crianças lá brincando. Porque não tem paciência infinita. Então, as crianças de Deus têm que ter paciência infinita, porque você sabe que elas vão conseguir. É só uma questão de eternidade para abolir o tempo. Todos vamos, todos vão. E é na medida que você, vou repetir aqui, ser repetitivo, na medida que você confia no irmão, você está confiando que você também está conseguindo. E isso gera paciência infinita, e paciência infinita invoca amor infinito, e amor infinito te joga na eternidade. Agora se conseguiu. É simples assim. A semana que vem quero todos iluminados. Tem que ter paciência. Estou sendo muito impaciente.
Teremos paciência. Então, se um de vocês não tiver iluminado, a gente vai dar mais uns dias de prazo. Mas a chave é essa. Simples assim. Tá? Existiram muitos que curaram, mas não curaram a si mesmos. Não moveram montanhas pela sua fé, porque a sua fé não era íntegra. Alguns curaram os doentes algumas vezes, mas não ressuscitaram os mortos. A não ser que o curador cure a si mesmo, não pode acreditar que não há ordem de dificuldades em milagres. Ele não aprendeu que cada mente criada por Deus é igualmente digna de cura, porque Deus a criou íntegra. Apenas te é pedido que devolva a mente a Deus tal como Ele a criou. Ele só te pede o que te deu, sabendo que essa doação vai curar-te. A sanidade é a integridade e a sanidade dos teus irmãos é a tua. E mente. E ele diz o seguinte, alguns curaram doentes algumas vezes, mas não ressuscitaram os mortos. Quando a gente falou do Espírito Santo, a gente falou também na cura, né? Que só quem tem a mente curada é capaz de, né, junto com a unidade da filiação, curar, né? É capaz de curar. Então eles curaram os outros porque não conseguiram curar a si mesmo também. Né? Curaram digamos, no momento de estar no Espírito, mas não permaneceram. Que a gente tem que entregar a mente, para Deus, tal como Ele a criou, no caso íntegra. Mas eu li aqui, eu entendi, que ele diz que a gente tem que achar essa integridade primeiro dentro da gente, né? O curador cure a si mesmo. Então ele diz, primeiro tem que curar a ti mesmo, aí depois tu vai conseguir achar a integridade e depois vai conseguir fazer isso com os teus irmãos. E daí depois entregar essa mente íntegra para Deus, porque na verdade essa é a origem, é assim como a mente é. Assim. Então ele diz assim, alguns curaram os outros, mas não curaram a si mesmos. Bom, nós aqui entendemos o Reiki. E nós entendemos que o Reiki pode curar outras pessoas. Então eu posso chegar lá e o que eu preciso fazer? Estender as mãos com a intenção de estender Reiki e o Reiki está fluindo. Isso pode curar outra pessoa. Mas eu não curei a mim mesmo. Por quê? Porque eu não saí dos meus erros, dos meus equívocos, do meu ego. E às vezes eu utilizo isso para o meu ego ficar maior ainda. Oh, estou curando todo mundo, curei isso, curei aquilo. Logo que começou o Reiki, uns 30 anos atrás, nós tínhamos uma lojinha ali na Rua Deodoro, era no 6º andar, numa galeria, aqui em Florianópolis. E a gente tinha uma parede que a gente permitia que as pessoas colocassem, lá nós fizemos um painel bem grande, lá as pessoas colocavam cartaz, cartãozinho. Então tinha lá cartãozinho de ler a mão, de joga baralho, de bola de cristal, de vidente, de reiki, de massoterapia, de cromoterapia, enfim. Tudo que você podia imaginar, a pessoa passava lá, deixava o seu cartaz, o seu cartãozinho. E uma vez eu cheguei lá e tinha um cartaz bem grande, assim, estava lá. As maravilhosas mãos de Antônio, né, que curam qualquer coisa. Aí, disse, eu vou tirar esse cartaz daqui, né? Isso aqui é uma coisa muito... Né? As maravilhosas, venha conhecer as maravilhosas mãos de Antônio, que curam qualquer coisa, cura qualquer coisa. Né? Tirei. Né? Aí, dali uns dias, fui lá olhar, estava lá o cartaz de novo. Vou tirar esse cartaz. Isso que eu não vou deixar, né? Está muito fantasioso, né? Muito... Tirei. Tinha um senhor que ele sempre ia lá conversar comigo. Era uma pessoa muito querida, muito...
ficava conversando comigo e ele fazia reiki, não sei o quê, né? E um dia ele disse, sabe, Jorge, todo mundo deixa cartaz, cartãozinho ali, né? Eu digo, aham, eu sempre deixo o meu cartaz e tiro. Quando eu vou ver, não tá. Eu digo, não, mas você deixa o teu cartaz ali que eu vou cuidar para ninguém tirar. Então, eles, então eu vou deixar ali. E era ele. Aí eu disse, tá bom, vou deixar o teu cartaz. Porque a propaganda não condizia com a pessoa, né? Porque ele era uma pessoa que parecia bem intencionada. Só que ele fez um marketing, deve ter contratado um marqueteiro desse, né? Que fez um marketing que eu achei que não era adequado para o que se propunha a coisa. Deixei. Mas tá bom. Eu sei que dali uns dias ele veio lá se despedir. Jorge, vem me despedir, né? E aí o cartaz estava lá. E agradecer a tua amizade, que nós sempre nos encontramos aqui. Estou indo embora de volta para o interior, porque eu vim para a capital para fazer reiki, mas não deu certo. Eu não consegui clientes, né? E aí eu não disse nada, ele já estava indo, né? Então tá, então se você vai embora, então leva teu cartaz, né? Porque bota o endereço novo, eu deixo ele aí para ti, né? Se você quiser. Mas ele recolheu o cartaz e foi embora. Então, o que que acontece? Ele podia curar o outro, mas não curou a si mesmo. Essa é uma ideia. Tá? Essa é uma ideia. Tá? É uma analogia. O que que acontece quando ele diz? E alguns curaram os outros, mas não ressuscitaram os mortos. O que que isso significa? Então a pessoa veio lá porque estava com uma dor no pé. E aí você fez um reiki, ou fez uma terapia e curou o pé. Tá? E aí o cara saiu chutando os outros. Tá? Então, você curou uma pessoa que estava com o pulmão estourado. Tá? E aí você fez bastante reiki e a pessoa, puxa vida, agora estou com o pulmão bom, voltou a fumar. Tá? Então você curou o outro, mas não ressuscitou o morto, porque o reiki, ele não é para a cura física da pessoa. É para ressuscitar os mortos. É para isso que se faz. E quem é o morto? Aquele que você deixou morrer. Então você ressuscita ele, que é a tua mente no espírito. Então você ressuscita a tua mente, faz ela ressurgir, porque ela está lá do jeito que Deus te deu e entrega essa mente ressuscitada e íntegra de volta para Deus. É assim que ele pede para você entregar. Me entrega do jeito que eu te entreguei. Apenas isto. Tá? Então, quando você ressuscita os mortos, quando é para isso que tu trabalha, então tem pessoas que não querem isso. Tem pessoas que dizem, não, eu faço, mas eu quero curar o meu problema de coração. Eu digo, olha, pode até ser que cure, porque é possível curar o outro. Né? Mas de que adianta se eu não ressuscitar o morto? Então, quem é o morto? O morto é aquele que você deixou morrer, porque você não o alimentou. Né? Que é, então, o Deus em você. Por isso que eu acho que em um momento, acho que foi Nietzsche que disse Deus está morto. Por que que ele disse Deus está morto? Porque ele percebeu que as pessoas não alimentavam mais Deus. Só alimentavam o corpo, só a matéria. Né? E o corpo é transitório. Então não adianta curar o corpo se tu não ressuscita o morto. E não adianta curar o corpo do outro se você não cura a si mesmo. Então só aquele que está curado pode curar o outro e ressuscitar o morto. E é essa cura que a gente tem que produzir. Quando ressuscita a outra pessoa. Quando faz ela voltar para o espírito. Quando faz ela retornar a mente para Deus. E como é que se retorna a mente para Deus?
Quando tu diz para a pessoa, olha, o caminho é esse aqui, você tem que trabalhar, você tem que cuidar de Deus. Você não está cuidando de Deus. Veja, eu vou repetir, não é no sentido de que Deus precisa que eu cuide dele. Isso seria soberba, né? Eu achar que Deus precisa dos meus cuidados. Não, eu é que preciso cuidar de Deus em mim. E nessa proporção, Ele cuidará de mim. E aí eu posso estender o cuidado a outras pessoas. E essa é a chave da cura. Desse mesmo, do outro e da ressurreição dos mortos. Porque esse é a porta, esse é o portal. Tá. Porque a pessoa veio buscar alguma coisa porque ela está com câncer. Tá? Então ela vem aqui e pergunta, por que você quer reiki? Porque estou com câncer. Tá bom. E aí ela recebe. Ela pode às vezes curar o câncer e às vezes nunca curar o câncer. Mas o reiki vai levar a luz na mente dela e eu sei que é isso que eu estou fazendo. Então eu não preciso me preocupar com o que dizer, o que fazer, não preciso dizer nada. Não preciso ser cuidadoso nem descuidado. Tá? Então eu apenas estou cuidando de Deus. Tá? E aí, o que eu faço? Eu sei que se a pessoa começar a receber reiki, ela vai começar a receber luz na mente. Eu sei como funciona o processo de cura, porque eu conheço o caminho da cura. Então, aquele que conhece o caminho da cura pode curar, porque ele sabe como é. Tá? E pode ressuscitar os mortos. Mas isso depende da pessoa querer. Tá? Não é de mim que depende. Mas o que eu tenho que fazer para isso? Entregar a minha mente para Deus e deixar que Ele cuide de mim. Na proporção que eu cuido dele, Ele cuida de mim e eu posso estender o cuidado aos outros. Aí quando a pessoa vem receber reiki, eu faço reiki para a pessoa. Isso pode ser presencial ou à distância. Eu estendo o reiki para a pessoa. E a pessoa vem por causa do pé, né? Que está com o pé machucado. Tá? Então aí elas, puxa vida, não é que meu pé curou? Né? Que coisa maravilhosa que é esse reiki. Eu estou me sentindo tão bem também. Né? E aí a pessoa diz, e como que funciona isso de reiki? Tem um curso. É mesmo. E um dia a pessoa diz, olha, eu recebi reiki uma vez, me senti tão bem, acho que eu vou fazer esse curso para saber o que é isso, para entender o que é isso. Aí o curso é onde se explica. Tá? E é o que eu digo para a pessoa, olha, se você quer entender como é que você precisa vir no curso. Tá? Mas não dá para você me explicar, o curso serve para explicar. Então você tem que vir no curso. Né? E se eu pudesse explicar fora do curso, não precisava o curso. O curso já é o programa onde a gente explica. E para explicar isso eu preciso pelo menos de um dia. Ou de 2. Menos do que isso eu não consigo explicar. Então, se eu for fazer uma explicação fora, nós vamos ter que ficar 2 dias sentados aqui, parado aqui dentro da loja para eu te explicar e tu vai ter que estar esperando. Então, venha no curso. No curso a gente explica para a pessoa. Mas se ela veio no curso, é porque alguma coisa já funcionou. Aí o que acontece no curso? No curso, de repente, ela começa, ela recebe todo o processo do reiki, ela recebe a iniciação, e aí ela sente aquela gratidão, aquele amor, mas isso é muito bom, mas isso é maravilhoso. E ela entende o processo de expiação. Como que ela tem que trabalhar com isso, e para que serve utilizar o reiki. Como que ela vai trabalhar o perdão, a misericórdia, compreende os sentimentos, como que ela faz para limpar tudo isso, para limpar a mente de tudo, para devolver essa mente íntegra para Deus. É isso que se passa no curso, mas a pessoa tem que vir no curso. Então, fora do curso não adianta explicar. Então, por isso que algumas pessoas podem ressuscitar, se elas quiserem. Porque você não pode ressuscitar aquele que quer morrer. Não tem jeito, deixa ele morrer. Tá? A morte também não existe. Então é só uma questão de paciência infinita. Quer dizer, ele não quer ressuscitar agora. Mas você sabe que um dia ele vai vir. Então é assim que funciona o processo. Então Jesus, eu estou falando a respeito do reiki,
Porque Jesus viveu no Egito e lá se fazia reiki. E lá se trabalhou o reiki, era para trabalhar com a cura. Mas não a cura do corpo, a cura da mente. É nesse nível que o reiki funciona. É nesse nível que o curso de milagres funciona. Então são coisas que se complementam. Porque aqui a gente compreende o processo. No reiki também as coisas se juntam, se complementam. Né? Então quando você pensa em cura, né, o reiki é um método de cura, uma cura terapêutica. Né? Da onde vem a cura? Vem do espírito. Né? E o que você precisa curar? A mente. Por quê? Porque a mente está insana. E quem pode curar a insanidade? Aquele que tem a cura. E como se chama a cura? Sanidade. Sanidade é a mesma coisa que estar são. Então só, ele diz aqui, só quem está são pode levar a sanidade a outra pessoa. Porque só quem está curado pode curar, certo? Estar curado é estar são. Quem é são aqui? O Espírito São, ou o Espírito Santo. Então, por isso que na medida que você tem que aprender que o verdadeiro curador não sou eu, é o Espírito Santo. E o que eu faço? Eu cuido das coisas de Deus, Ele cuida de mim. E eu estendo os cuidados. Esse é o processo de cura. Alguns podem curar os outros, mas não curam a si mesmos. Alguns podem curar os outros, mas não ressuscitar os mortos. Pode curar os corpos, mas não ressuscita os mortos. Então, esse é a chave de todo o processo de cura. Então, não fixa no corpo. Porque o corpo, às vezes, não tem mais jeito. E o corpo nunca tem jeito. Porque o corpo realmente é uma coisa que nós estamos tentando se adaptar a ele está tentando se adaptar a nós. É uma coisa muito complicada essa coisa do corpo. Nós acreditamos que tem que curar o corpo, que o corpo é que tem que estar curado. Mas não adianta, você cura o corpo de uma gripe e vem outra. Você cura o machucado do pé, você bate a cabeça. Então o corpo não é no corpo que a gente tem que fixar a cura. E esse que é o equívoco dos curadores. Eles podem até curar os corpos, mas a cura é ressuscitar os mortos, e não curar os corpos. Porque os corpos não adianta, você vai daqui para ali, quando você vê, puxa vida, cada vez o corpo está com mais dificuldades. E é assim que o corpo funciona. Ou, melhor, o corpo não funciona. Não é assim que ele funciona. Ele não funciona, não adianta. Então, a gente tenta remediar as insuficiências do corpo. Por isso que se chama remédios. Você dá remédios para o corpo, você usa remédios. Para a mente, você usa a cura. Estar curado é estar são. Estar são é estar santo. E só o santo pode estender a sanidade. Então, eu não estou santo, mas o Espírito Santo está santo. Então, é dele que vem a cura. Ele que é o verdadeiro terapeuta. Ele é que cura, não sou eu. Quando eu acho que sou eu, é porque eu ainda não entendi a cura. Então, por isto que o ego diz, sou eu. Aí não é a cura. Ele pode até curar, mas dificilmente ele vai ressuscitar os mortos. Ele pode curar os outros e ressuscitar os mortos? Pode, porque ele tem isso, essa capacidade de estender. Mas se ele não curar a si mesmo, também não adiantou nada. Por isso que algumas coisas dizem, médico, cura-te a ti mesmo. Tá? Porque quem não conhece o caminho da cura, ele vai curar o quê? Ele nem sabe o que está fazendo. Mas mesmo não sabendo o que está fazendo, ele pode curar os corpos. Mas dificilmente ele vai ressuscitar os mortos. Porque isso ele passa através dele. Esse cuidado passa dele para Deus, de Deus para ele, e ele estende esse cuidado aos outros. Nossa,
essa reunião de hoje aí é um tratado sobre a cura. É fantástico essas chaves que estão nos sendo dadas aqui para compreendermos o processo de cura. E o que tem que ser realmente curado. Estamos trabalhando a fim de editar e publicar os vídeos onde compartilhamos o estudo, a interpretação e a compreensão que temos do livro Um Curso em Milagres. A sua contribuição é muito importante para darmos continuidade a este projeto. Informe-se para contribuir e ajude-nos a dar seguimento ao projeto de alcançar cada vez mais pessoas. Esperamos por você. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.